Vamos orar então. Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua misericórdia, seu amor, Deus. A gente não merece, Deus, o que o Senhor dá por nós. O Senhor sempre possibilita que nós alcancemos sonhos, Deus, porque o Senhor abençoa quando estamos fazendo por uma boa causa. Muito obrigado por esse local que o Senhor preparou para nós, Deus. Obrigado pela reforma, obrigado pelas ofertas especiais que cada um aqui sacrificou, Deus. Sou tão grato pelo coração dos irmãos de sacrificarem com seus 13º, com quem não teve 13º, sacrificando, dando a mais, tirando de algum lugar, Deus, para poder juntos aqui desfrutar desse local e poder trazer nossos amigos aqui para ouvir a palavra do Senhor. Ajuda-nos a chegar lá, Deus, a terminar essas reformas o quanto antes, para que possamos viver a nossa vida aqui, daqui adiante, por muitos anos. Agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Queria indicar para vocês, irmãos, para vocês comprarem ou pedirem emprestado ou lerem em conjunto esse livro aqui, ó, O Deus Pródigo. Eu esqueci de pedir para o Felipe colocar aqui. O Deus Pródigo, o autor é Timothy Keller. Daqui a um mês, eu vou fazer uma série de 4 pregações sobre esse livro aqui, que é muito bom. O Deus Pródigo, do filho pródigo, né? Mas aqui é o Deus Pródigo, tá bom? Compra, leia, daqui a um mês vamos ter 4 séries, nós queremos fazer uma série, distribuir convites, para podermos nos incentivar a trazer mais amigos, a evangelizar, para ter bastante pessoas aqui ouvindo essa série. Tenho certeza que vai ajudar muitos corações. Tema de hoje, não é oferta, tá? Tema de hoje, a escolha mais importante. Qual foi a escolha mais importante que você já fez na sua vida, até hoje? Pensa um pouquinho. A escolha mais importante que eu fiz até hoje foi casar com a minha esposa. Foi escolher ela como minha esposa. Logicamente, me tornar um cristão, conhecer a Deus. Mas fazemos escolhas. Somos seres livres. Deus nos fez como homem e mulher livres. Você é livre para tomar suas decisões, para fazer suas escolhas. Agora os jovens estão chegando nessa fase de vestibular. Estão chegando alguns com 14. Eu vejo ali uns com 14, outros com 15, outros com 18, né? Vocês estão diante de escolhas. E as suas escolhas vão ter consequências. Boas ou não. Por isso esse momento para vocês é de vital importância. Porque algumas escolhas você vai levar para o resto da vida. E eu sei que é um momento difícil, né? Porque vocês ainda não estão maduros ainda e tem que ter escolhas para fazer. Mas todos nós temos escolhas para fazer. Podemos escolher onde trabalhar, podemos escolher com quem namorar, com quem casar, podemos escolher onde passear, onde viajar, podemos escolher o que eu quero estudar, qual time de futebol eu vou torcer. Se bem que aqui na Zona Leste quase todo mundo é corintiano, né? Como não? Você está na terra desse time. Mas somos livres também para não ser. Né? Toda escolha tem sua consequência também, né? Mas sabe, a liberdade, ela traz em si o quê? Responsabilidade. Certo? Você é livre para tomar suas decisões, mas você não é isento do quê? Das consequências. Sabe, eu lembro quando eu era pequeno, desde pequeno, bebê, nós somos chamados a tomar, desde pequenininho, chamados a tomar algumas decisões também. Eu lembro a primeira vez que eu saí com a minha mãe, eu era pequeno, devia ter uns 5 anos. Minha mãe foi ao mercado, eu fui com ela, acho que já contei essa história para vocês, eu acho. Fui com ela, e ela fez compras, a gente não tinha carro naquela época, e ela trouxe um monte de compras e deu para eu trazer carne. Acho que mais de 1 quilo de carne, uns 2 quilos de carne. E eu comecei vindo, era longe do lugar. Falei, mãe, tá pesado.
ela falava para ele, fica quieto, filho, carrega isso aí. Mãe, tá pesado, eu vou jogar fora. Ela falou, se você jogar fora, você vai ter as consequências. Aí eu fiquei quieto. Cheguei em casa, cadê a carne? Joguei fora. Tomei uma surra por causa disso. A outra escolha que eu tive que ter uma vez também, quando eu era pequeno, minha mãe queria tirar a fralda, e eu confesso, eu larguei a fralda mais tarde. Não estou de fralda não, pode ficar tranquilo, tá? E um belo dia, minha mãe, no desejo de querer tirar a fralda, eu tinha feito o número 1 e o número 2, ela me colocou no quarto e falou, você vai ficar pensando nas consequências do que você fez agora. Aí ela me deixou lá, me trancou. O que eu fiz? Tirei a fralda e pintei o quarto. Tomei outra surra depois. E aí, a gente aprende com os erros, né? Mas sabe, todos nós somos diante de decisões, de escolhas. E também espiritualmente também não é diferente. Eu e você somos chamados a ter escolhas na vida espiritual. Você é livre também na sua vida espiritual, para tomar as suas decisões, para fazer as suas escolhas. Ninguém deve ou deveria ficar te obrigando a fazer as coisas espirituais. Porque nós somos livres. Deus espera que nós façamos, se nós vamos na direção de Deus, que nós façamos isso de livre e espontânea vontade. E se nós não queremos, se alguns não querem ir na direção de Deus, também faça isso de livre e espontânea vontade. E ambas as escolhas vão ter consequências. Eu queria ler com vocês agora, vamos abrir Romanos 8. Sabe, o livro de Romanos, especialmente o capítulo 8, tem sido um dos capítulos da Bíblia que mais tem alegrado meu coração ultimamente. Por meditar profundamente e tirar coisas desse capítulo. Romanos 8, versículo 1. A partir de hoje, irmãos, vamos ler na NVI, tá bom? Amém? Só para você entender, a gente fez essa transição, por quê? Não é porque a NVI é melhor do que a NTLH, apesar de que alguns gostam mais, né? É para exercitar em você essa curiosidade de comparar. Porque a língua portuguesa, ela é muito rica, né? Então, uma versão, comparando com a outra, você pode enriquecer a sua leitura, né? Mas ambas as traduções são inspiradas por Deus, a Bíblia é inspirada por Deus, mas as traduções, elas têm algumas coisas que, às vezes, é bom você comparar, para ajudar o entendimento, né? Então, nós vamos usar a NVI a partir desse domingo, e qualquer coisa que fizermos aqui na frente, vamos usar a NVI. Você pode usar a NTLH, se você quiser ir, ou outra versão. Desde que use a Bíblia, tá bom. Romanos 8, versículo 1, diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Sabe, olha só que interessante, Paulo deixa duas escolhas aqui. Quem escreveu Romanos foi Paulo. Ele deixou duas escolhas a serem feitas na vida espiritual de cada pessoa. Primeira delas, você pode escolher viver de acordo com a lei do pecado. E a segunda dela, você pode escolher viver de acordo com a lei do Espírito e de vida. São duas leis. O que é lei? O sentido que ele quer falar aqui da lei é o mesmo sentido, por exemplo, das leis de Newton. Sabe o que diz a terceira lei de Newton? Quem sabe aqui? Vamos ver os físicos aqui. Alguém sabe? Universitários, cadê os universitários? O que diz a terceira lei de Newton? Hã? Como? Toda ação tem uma reação. Muito bom, universitário ali, ó. A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. O que é isso? Para toda ação exercida sobre um objeto por outro, haverá uma força igual ou contrária.
Ou seja, qualquer coisa que você fizer, que um objeto vá contra o outro, vai girar a lei, a terceira lei de Newton, que é da reação. Isso é lei, ou seja, vai acontecer. Quando ele fala aqui da lei do espírito e vida, é a mesma coisa. Se você viver praticando as direções de Deus no que diz respeito a viver no espírito, você vai ter os resultados disso, automaticamente. Por outro lado também, se você optar em viver a lei do pecado, também você vai automaticamente ter as consequências de viver nessa lei. Duas escolhas, duas leis. Eu posso afirmar que nesse salão aqui, tem pessoas que decidiram viver de acordo com a lei do Espírito e vida. E estão colhendo os resultados disso. E amém por você. Mas também eu posso dizer que alguns aqui têm escolhido não viver da lei do Espírito de vida, ou seja, escolher viver da lei do pecado e morte. Porque só tem duas opções, não tem meio termo. A minha pergunta é, qual escolha você tem feito até hoje? Qual escolha? Quando estudamos mais profundamente a história do cristianismo, a história do homem com Deus, do relacionamento do homem com Deus, você vai entender que nós herdamos de Adão a natureza humana. Quando Deus fez o homem lá no jardim do Éden, o plano de Deus era que nós vivêssemos eternamente com Ele no céu, no paraíso. Não iríamos morrer, não ia ter dor, mas aí Deus deu uma escolha, colocou uma árvore no meio. Por que no meio? Para todo mundo ver. Ele podia colocar no cantinho escondida, né? Colocou no meio, para todo mundo ver. Por quê? Para dar justamente opção de escolha. Senão Deus poderia fazer todo mundo ser marionete. E Deus não quer ninguém assim. Deus quer que as pessoas vão até Ele de livre e espontânea vontade. E Adão fez a escolha errada. E Eva. E nós herdamos isso. Essa consequência dessa escolha errada. Aí você pode falar, mas eu não tenho culpa. Eu nasci aqui no século 21. Não fui eu que fiz isso lá. Da mesma forma que você herda dos seus pais o DNA, que você herda uma doença congênita, alguma coisa assim, você também não tem culpa, mas você herdou. Nós herdamos isso. Herdamos a natureza humana. Ou seja, nascemos com a lei do pecado e da morte agindo sobre nós. Em outras palavras, se você deixar o barco rolar, se você deixar a sua vida no esquema Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, você vai acabar vivendo na lei do pecado e da morte. Você e eu. Qualquer um que decidir isso. Porque herdamos isso. Olha só, eu queria que você abrisse comigo agora, por favor, em Gálatas 5:19, para nós vermos o que acontece, quais são os frutos de herdar essa natureza, essa lei, a natureza humana sobre nós. Olha só o que acontece quando vivemos na natureza humana. Automaticamente vai acontecer o quê? O que está escrito aí, ó, Gálatas 5:19-20. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódios, discórdia, ciumeira, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de céus, o reino de Deus. Olha só essa lista. Isso aqui são os resultados da lei do pecado agindo sobre quem escolhe viver sobre ela. Sabe quando você sentir aquela raiva de alguém, a ponto de você querer matar aquela pessoa?
ou desejar mal. Da onde vem isso? Na natureza humana. Quando você sente fortes desejos de imoralidade, de querer trair a sua esposa, o seu marido, ou de ter uma vida sexual com a sua namorada, e colher as consequências disso. Da onde vem esses desejos de cobiçar a mulher do próximo, ou o marido da próxima? Da onde vem? Vem de dentro da natureza humana, dessa lei do pecado agindo sobre nós. Que nós herdamos isso do Adão caído. Nascemos assim, com essa força agindo sobre nós. Sabe, para você que está aqui hoje buscando ajuda, querendo mudar com Deus, que você foi um viciado em drogas, ou em cigarro, ou em bebida, ou ainda é. Da onde que vem isso? Vem da natureza humana, da força do pecado, da lei do pecado agindo em você. Quando você mente e não consegue mudar isso na sua vida, da onde que vem isso? Vem da lei do pecado agindo em nós. Eu me lembro quando eu cheguei aqui para conhecer a Deus, eu não conhecia nada de Deus. Eu lembro a força do pecado agindo em mim, e eu tomando decisões, eu quero parar de me masturbar. Eu me masturbava quase todos os dias, e eu ficava pensando, puxa vida, como é que eu faço para parar com isso? Eu não quero ser assim, e não conseguia. Eu mentia com uma facilidade enorme, eu não conseguia ficar sem mentir. Qualquer coisa que me pegasse no meu pé, ou que me constrangesse, eu mentia. Mas eu não queria fazer aquilo. E essa é a grande coisa, irmãos e amigos. Quando nós pecamos, algo dentro de nós fala para você que isso não é bom. Que você não quer fazer isso. Só quando eu me deparei com essa, entendi que existiam essas duas leis agindo sobre a minha vida, é que eu pude vislumbrar um caminho de mudança. Talvez você está falando agora, puxa vida, como é que eu mudo isso? Eu quero mudar então. Como é que eu posso mudar isso? Como é que eu posso tirar de mim esse desejo ruim da natureza humana? Vou te falar. Como nós mudamos isso? Esse é o ponto. Não mudamos. A gente não muda. Ou seja, eu não consigo arrancar de mim esse desejo. Está lá dentro de você. Opa. Nossa. Viu? Tá ligado aqui, hein? Mas é interessante pensar isso, né? A gente não consegue, essa natureza humana está dentro de nós, está dentro de mim, está dentro de você. Ela está lá, querendo fazer você ter desejos, querendo fazer você ter raiva, você fazer coisas ruins. A gente não consegue arrancá-la de nós. Porque pelos nossos esforços é impossível. Deixa claro isso para todos nós. Pelos nossos esforços, seja você quem for, é impossível. Então, o que a gente faz? Senta e chora? Espera cair um raio na cabeça? Sabe, sabendo disso, Deus já sabia disso. Sabendo disso, Deus não deixou a coisa assim. Deus poderia falar, vai sofrer agora as consequências da desobediência, porque vocês nunca vão conseguir voltar para mim. Deus não fez isso. É como se nós estivéssemos ali no mar, ali, morrendo afogado, o navio afundou, e você está lá no mar, sendo afogado, e de repente chega alguém e joga um bote salva-vida. E você vai e pega no bote salva-vida e se salva. Foi seu esforço? Não, você só teve que pegar no bote. Foi o esforço de quem jogou, chegar lá e jogar o bote salva-vida. Por isso que eu volto no versículo que nós lemos hoje, no começo, versículo 1, diz assim, de Romanos 8, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, qual é a solução? Se eu tenho essa natureza humana dentro de mim, agindo, querendo me levar para a lei do pecado, como eu posso fazer então para não ser levado por isso?
A Bíblia responde, Romanos responde. Ele fala, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, o chamado para mim e para você é nós estarmos em Cristo Jesus. Eu e você estarmos em Cristo Jesus. O que é estar em Cristo Jesus? Sabe o que fala no versículo 2? Ele fala, a lei do Espírito e vida me liberta da lei do pecado. Estar em Cristo Jesus é você viver de acordo com a lei do Espírito, porque isso vai dar força para você se libertar, ou se livrar, ou não deixar a força do pecado agir na sua vida. É só esse o caminho. Isso está em Cristo Jesus. Então você vai para Cristo, você conhece Cristo, você vê os ensinamentos de Jesus, você quer pôr em prática, você quer trazer para a sua vida, para as suas atitudes. Isso vai fazendo você dominar o pecado em você. Esse dragão, esse monstro dentro de você, que quer dominar a sua vida. Nossa vida. Eu queria ler com você agora Gálatas 5:22. Lê comigo lá, abre lá comigo. Que é justamente, quando eu li Gálatas 5:19, é o que gera a lei do pecado, gera atitudes na nossa vida. Agora eu vou ler para você, o que gera na nossa vida, se nós vivemos de acordo com a lei do Espírito. Olha só, Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Isso que vai acontecer na minha vida e na sua vida, se você decidir viver de acordo com a lei do Espírito. É infalível isso, vai acontecer, você vai crescer em amor, você vai crescer em alegria, você vai desenvolver paz no seu coração, você vai ter mais paciência, mansidão, domínio próprio, Deus vai trabalhar em você, você precisa acreditar nisso. É a lei do Espírito. Como aconteceu isso? Volta comigo lá em Romanos capítulo 8, versículo 3. Continuando o texto inicial que nós começamos hoje. Como acontece isso? Versículo 3. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem foi que fez isso? Foi Jesus. Ele jogou o bote salva-vidas. Ele veio, se vestiu na nossa natureza, sentiu carne e osso. Carne e osso. Imagina isso, Deus, na sua maravilha do céu, na sua plenitude, esplendor, decidiu vir aqui e ser de carne e osso, que nem eu e você assim. Sentia a nossa dor, sentia nosso medo, nossa angústia, nossas tentações, mas com um detalhe. Qual é o detalhe? Nunca pecou. Nunca pecou. O que para nós é impossível. Provavelmente hoje você pecou. Olha que interessante. E ele se colocou como sacrifício, morreu por nós, para que eu e você pudesse ser, como se você tem uma dívida enorme, e não tem como pagar, e vai alguém, um primo mais velho, e fala assim, eu vou pagar para você. E aí te liberta daquela dívida, e você agora pode ter uma vida tranquila, sem pagar aquela dívida, porque alguém já pagou por você. É isso que Jesus faz conosco, comigo, com você. Então minha pergunta para você hoje é, qual vida você está levando hoje? Você tem escolhido? É uma vida no Espírito ou é a vida da natureza humana? Sabe, se você teve um processo de conversão, passou por um processo de conversão e se diz um cristão,
Então, provavelmente você está entendendo o que eu estou falando. E se você está continuando a seguir Jesus, amém. Continua, persevera. Pega na mão de outro irmão aí, continua, anima esse irmão. Se você, em algum ponto do caminho, você perdeu essa referência, e a lei do pecado e da morte está se aproximando da sua vida através das suas atitudes, é um sinal, um holoforte na sua consciência, para que você se arrependa, busque ajuda, pega na mão de alguém, me ajuda a voltar para a lei do Espírito, me ajuda a voltar para estar em Jesus. E há alguns aqui que têm perdido na caminhada, têm pulado do trem. Mas sempre há chance de voltar. Você que está retornando ao convívio, você é muito bem-vindo. Mas sabe, só vir para o culto, assistir o culto, não vai resolver muito o seu problema. Vai te ajudar, mas não vai resolver. Eu vejo alguns achando que espiritual, eu quero ser uma pessoa espiritual. Aí começa a colocar pregação de tudo quanto é pastor, desde manhã até de noite, e um que grita, outro que fala que expulsa demônio, e outro que, eu vou ser bem espiritual. Olha, não é o quanto de pregação você ouve, mas sim o quanto você põe em prática. Se você ouvir um vídeo de 10 minutos e põe em prática, você está sendo espiritual. Se estamos unidos em Cristo Jesus, não há condenação. Não há condenação. Sabe, eu queria terminar aqui hoje, lendo com vocês, eu acho que é 1 Tessalonicenses, eu esqueci de anotar aqui, é 4:12, se não me engano. Vê se é isso, por favor. Eu anotei aqui no iPad mais um, esqueci de pôr a escritura. 1 Tessalonicenses 4:12, 4:16, obrigado. Desculpa aí a falha. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. Imagina isso. Nós estamos aqui agora, você viu um trovão aqui agora, né? Imagina você está aqui, um trovão, abre os céus e Jesus está voltando. O próprio Senhor descerá do céu. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Na ordem, quem vai ressuscitar primeiro? Quem está em Cristo. Se você já morreu, né? Para ressuscitar tem que morrer primeiro, né? Então, se você morreu em Cristo, quando vier Jesus voltar, você vai ser o primeiro a ressuscitar. Imagina isso. Estamos aqui, de repente, você vê um irmão que morreu, aparecendo aqui, meu. Você encontrando com ele. Fala, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens. Imagina essa cena. Nós estamos aqui, você começa a ver irmãos que morreram em Cristo, ressuscitando, e de repente você começa a levitar. Subir. Deus vai levar para os céus quem estiver vivo. Em Cristo. E aqui, arrebatado com eles nas nuvens. Você tem medo de altura? Ah, meu amigo, nesse dia você vai ficar bem alto. Nas nuvens. Para o encontro com o Senhor nos ares. Encontrar com Jesus nas nuvens. Às vezes que eu tenho a oportunidade de viajar de avião, que eu olho aquela nuvem de nuvens, assim, aquela imensidão de nuvens, eu fico pensando assim, puxa, vai ser legal andar aqui com Jesus, hein? Vai ser legal, vai ser um prazer andar aqui nas nuvens com Jesus. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Imagina isso, irmão. Nós temos aqui, nossa vida aqui na terra para os que têm mais sorte, vivem mais, é uns 80 anos, talvez um pouco mais. 80 anos, 90 anos ou 100 anos é um pingo na areia perto da eternidade. E às vezes a gente gasta a nossa vida aqui irresponsavelmente,
deixa de seguir Jesus, vive a lei do pecado, para jogar fora, depois, uma vida de eternidade. Eu queria encorajar você, se isso aqui está mexendo com você, que hoje seja o dia para você buscar ajuda e se unir a Cristo. Porque como eu comecei aqui falando em Romanos 1, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? A minha oração é que você pense sobre isso, converse com a sua parceria de discipulado, com o seu amigo que te trouxe aqui, para tomarmos decisões de ter uma vida realmente debaixo da lei do Espírito e vida. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela esperança de salvação, Deus. Que o Senhor nos dá, não porque somos bons, ou porque nós podemos, somos fortes. Muito pelo contrário, Deus, por nós mesmos não teríamos chance nenhuma. Estaríamos fadados à perdição, à condenação. Mas o Senhor não deixou assim. O Senhor já preparou o caminho de volta. Apesar de ter sido a escolha do ser humano se afastar, o Senhor preparou o caminho de volta através de Jesus. E todos nós temos acesso a isso. A minha oração, Deus, é que cada um aqui vai refletir e vai pegar essa oportunidade de estar unido com Jesus, para estarmos vivendo sobre a lei do Espírito e ter as mudanças que isso produz para a glória do Senhor, até o dia que o Senhor vai nos levar para a sua glória. Agradecemos o Senhor em nome de Jesus. Amém.